Jornal, muito boa noite. E avançamos agora para o comentário habitual às sextas-feiras neste último jornal. São meus convidados Eduardo Teixeira, deputado do PSD, e Manuel Mota, deputado do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Começamos precisamente com este tema. Cumpre-se uma semana da greve dos pilotos da TAP. Eduardo Teixeira, comece por si. Pedro Passos Coelho dizia esta sexta-feira que a TAP vai ser privatizada e que não cede. Do outro lado deste braço de ferro temos os pilotos que prometem não baixar os braços e até avançar já com novas formas de luta depois desta paralisação. Até quando vai aguentar a TAP com este braço de ferro? Boa noite. De facto, continuo a dizer que é algo que é incompreensível. Nós estamos a falar de uma importante empresa e penso que chocou o Portugal inteiro hoje as palavras deste porta-voz do nome Santinho, que falava em infligir um dano na empresa de 30 milhões de euros e que se estima que nestes mais 2 dias sejam mais 5 milhões, ou seja, que chega a 35 milhões de euros. Bem, se os próprios trabalhadores de uma empresa como é a TAP estão a fazer a greve, em primeiro lugar o objetivo que põe em cima da mesa é infligir um dano, é desvalorizar a empresa, é criar um problema ainda maior do ponto de vista financeiro à empresa, bem, eu acho que isto é gravíssimo. Ninguém pode estar de acordo em alguém que é parte importante, porque são os seus postos de trabalho que estão também em causa, são os pilotos. Os continuam a afirmar que a suspensão da greve está nas mãos do Governo. A suspensão da greve está nas mãos do Governo, não sei porque é que eles dizem isso. Porque eles próprios admitem e querem a privatização, até querem uma fatia importante de 20% da privatização daquela empresa. Portanto, se o Governo, os partidos, desde há muitos anos, não é um problema de agora, se fala da necessidade de privatizar a TAP, os próprios pilotos querem uma fatia desta privatização. Bem, com gestores deste tipo, que hoje admitem que o principal objetivo desta greve é chegar a 35 milhões de euros, já estimam mais 5 milhões, bem, nós estamos a falar de quase 4 milhões, são 8 dias, 32, quase 4 milhões por dia, e estimam ainda mais 5 milhões de prejuízos e que a empresa tem que assumir estes prejuízos. É algo que é gravíssimo, não só o valor patrimonial da empresa que é desvalorizado, mas também a sustentabilidade financeira da própria empresa. Bem, então entendamos quanto a esta questão. Se o objetivo é desvalorizar para depois que a empresa não tenha nenhum tipo de interessado, estão a criar um problema gravíssimo à empresa, porque eles próprios admitem e querem a privatização. Portanto, eu não sei onde é que o Governo poderá dizer mais do que a palavra cumprir e a palavra dar sequência. E bem, isto nós sabemos, hoje o líder do Partido Socialista, dentro da sua campanha eleitoralista que já está, e para não está a pensar no país, está a pensar no que vai dizendo pela rama e não concretizando muito, hoje já dizia que admite a privatização, mas de valor inferior aos 50%. Isto é eleitoralista, porque nós sabemos qual era a posição do mesmo partido do qual António Costa é secretário-geral na época que era governo, e que admitiu a privatização a 100%. Nós não queremos ir a 100%. Nós queremos que aquela empresa encontre uma parceria, encontre financiamento, que não seja financiamento do Estado, porque também não pode. A Comissão Europeia não permite que o Estado injete mais dinheiro naquela empresa, e o que os pilotos estão a fazer é um crime quase lesa pátria à empresa, mas estão a prejudicar também os portugueses e o fluxo de passageiros da empresa. Manuel Mota, como é que avalia a forma como está a decorrer a greve da TAP, já vai com uma semana? Sem cedências das duas partes? É lamentável para o país, é uma grande perda para o país. As declarações do representante do sindicato são incompreensíveis. Aliás, parece que estão satisfeitos por terem todo o país contra eles. É uma coisa absolutamente incompreensível. Portanto, essa é uma questão fechada. Somos absolutamente... não compreendemos a forma como está a ser gerida. As questões que são levantadas são cada vez maiores em relação às razões desta greve. Coisa diferente, e aí o debate político deve ser também centrado nesta outra vertente,
nós ainda hoje não percebemos quais são as razões pelas quais a TAP é obrigatoriamente privatizada em 66%, que é a proposta que o PSD e o CDS apresentam. Como disse e reitero, o Governo não apresentou os estudos que sustentam a obrigatoriedade desta privatização. Era importante para clarificarmos, para que o país percebesse exatamente se tínhamos ou não condições para fazermos uma negociação que mantivesse nas mãos do Estado a maioria do capital. Aliás, aproveito, as redes sociais são muito vivas. Eu e o Eduardo temos alguns fãs que nos acompanham e alguém questionava, um dos fãs colocava a questão muito do lado de Eduardo, e não vejo nenhum problema disso, a dizer que era incompreensível que o Partido Socialista defenda que alguém possa ficar com 49% da empresa, que ninguém gostaria de ficar com 49% da empresa. No caderno de encargos, as negociações são feitas, portanto, 49% não significam, em algumas matérias, que sejam um capital que implique que não possam tomar decisões ou não possam participar em decisões que sejam estratégicas. Portanto, é uma empresa estratégica para o país. O PST, reitero também variedíssimas vezes, considera a empresa estratégica para o país. Temos dúvidas que a Comissão Europeia tenha ou não disponibilidade para que, de facto, nós consigamos privatizar apenas parte desta empresa que é estratégica, e nós já abdicamos de muitos setores estratégicos e custaram muito caro ao país. Portanto, nós consideramos, neste momento, que era fundamental que conseguíssemos manter a maioria do capital da TAP em mãos do Estado. E sobre esta acusação em relação a António Costa, as declarações de António Costa, dizia o deputado Eduardo Teixeira que já está a fazer campanha eleitoral. Não, no fundo, as declarações de António Costa são, no fundo, aquilo que eu tenho dito ao longo deste tempo. Nós consideramos esta que é uma empresa estratégica. O António Costa considerou já, desde há muito tempo, que é, de facto, um dos setores estratégicos do país, e que só conseguimos ter, de facto, o domínio estratégico desta empresa se tivermos capital maioritário. Tivemos exemplos no passado que correram mal. Temos também que aprender com erros do passado, e erros cometidos também por governo do Partido Socialista. Não há que escamotear essas responsabilidades. Agora também é um sinal muito negativo se não formos capazes de olhar para o passado, perceber que aqueles foram os erros do passado e olhar para o futuro com um outro desígnio e com outra capacidade de enfrentar, nomeadamente, esta questão em relação a esta empresa estratégica. Lá vai o PS, mudando a opinião a sabor do vento, porque António Costa fez parte de um governo que defendia a privatização a 100%. Nós já falamos sobre isso. É preciso ter memória e a situação é delicada. Sabemos todos de que, e estamos de acordo com esta situação do dos governo pilotos. Sócrates, ele já não era ministro. Não, mas precisamente foi nessa altura que se pôs a questão da TAP, e não vivo António Costa, mesmo sendo Presidente da Câmara da capital de Lisboa, viu agora a defender as taxas e as taxinhas. E, portanto, isto também tem a ver com a aviação civil. Mas isso foi recentemente. Mas, na época, era dirigente do Partido Socialista, e o Partido Socialista é que suportava o Governo, e tinha um papel importante na decisão, porque foi o número 2, antes de ser Presidente de Câmara, foi o número 2 de José Sócrates, e que teve um papel importante na política económica, com certeza, nos desígnios do país, que nos levaram à situação dramática que o país viveu em 2011. Portanto, António Costa será também julgado por isso, com certeza, os portugueses não estão desatentos. E, portanto, vai, nesta política de casos e casinhos, taxas e taxinhas, vai mudando a sua opinião ao sabor do vento. Mas não é sério vir agora, sabendo que temos um problema grave, que deriva de uma classe profissional que está de forma irresponsável a pôr em causa uma empresa tão estratégica como é a TAP, e, por consequência, dezenas ou centenas de milhares de portugueses que necessitam daquele meio de transporte, vir agora dar uma meia cravo, outra na ferradura, porque quando se tem essa polémica em cima da mesa, tem que se ter uma postura muito forte. Aliás, eu acho que os pilotos estão absolutamente divididos. Neste momento o sindicato está a perder sócios. O dito consultor que ganhava à custa dos pilotos e à custa da classe também já prescindiu. Que remédio, não é? Toda a gente ficou chocada com aquela notícia que estava escondida por trás daquele sindicato. Mas não penso que não é politicamente sério introduzir novamente esta questão para dizer que o Partido Socialista faria de forma diferente, ou seja, que cederia. Bem, mas o Partido Socialista, como habitou o país a ceder em determinadas matérias em prol não do interesse e do desígnio nacional, mas sim em prol de questões eleitoralistas, se calhar aqui está alguma das questões que levou o país, alguma das razões que levou o país à situação que e aí já estás a extrapolar, vamos lá ver. O Partido Socialista nunca propôs a privatização total da TAP. O ministro do governo do Partido Socialista ponderou essa possibilidade.
Primeiro ponto, clarificamos. Segunda questão muito objetiva. Esta greve acontece de facto, e eu não queria puxar muito para aí, mas vamos puxar, esta greve acontece de facto porque o Governo decidiu privatizar a maioria do capital da TAP, 66%. E essa é uma responsabilidade do Governo. Eu acho que neste momento deveríamos centrar o nosso posicionamento em duas vertentes diferentes. E isso clarifiquei. A forma como o sindicato dos pilotos da TAP está no fundo, a agir neste contexto é negativa. Eu considero negativa, o Partido Socialista considera negativa, António Costa, por variedíssimas vezes, considerou negativa. Agora, a forma como está a ser privatizada, e essa é outra questão, nós discordamos objetivamente da forma como está a ser privatizada, por duas razões. E clarifiquemos isto, e nunca disseste nada sobre isso, porque não podes dizer, nem o PST diz. Porque é que o PST não apresenta, o Governo, o PST-CDS, não apresenta os estudos pedidos na Assembleia da República, Eduardo? Foram pedidos à Assembleia da República, pela Assembleia da República, por vários partidos da Assembleia da República, os estudos que sustentam a obrigatoriedade da privatização de mais de 50%, neste caso concreto, 66% do capital. Porquê é que o Governo não os mostra? Porquê é que o Governo não mostra? Porquê é que o Governo está a 6 meses das eleições legislativas, está, do ponto de vista daquilo que é a sua legitimidade democrática fragilizada, porque está a 6 meses de eleições, está a abdicar de um setor estratégico para o país? Por que razão? Porque esta vontade imediata de privatização, já não vamos para os acionários e coisas desse género. Assim, será que ele quer que o Estado fique com 80%, portanto ele defende agora o seu partido, porque ele é só o porta-voz do partido, portanto é o Partido Socialista que defende, e portanto o Partido Socialista do passado defendeu outra coisa. E neste momento o Partido Socialista foi ministro do governo do Partido Socialista. Desculpa, o Partido suporta um governo. Foi o ministro, portanto foi um governo que defendeu na época que tem hierarquias, portanto com certeza que não fala, não foi desmentido na época, e há muito debate em relação a essa matéria. Mas será que os portugueses pensaram que António Costa estava a ceder aos pilotos, a dizer que o Estado ficava com 80% e os pilotos ficavam com os 20% que queriam? Isso seria um absoluto disparate, e é assim que os portugueses saberão no futuro que este António Costa não será líder de um país, porque com estas cedências aos pilotos, por exemplo, dando estas palavras simpáticas, eu acho que isto é... Eduardo, estás a extrapolar, ele nunca em nenhuma circunstância disse que cederia aos pilotos, disse apenas que considerava estratégico. Nesta altura em que é preciso firmeza perante não uma classe, mas alguns pilotos que estão a fazer uma luta em nome de uma classe que não é o que a classe que com certeza quer, porque já considero que não é representativa. Até porque 70% dos voos continuam a sair do aeroporto. António Costa também insinuou esta sexta-feira que o Governo diz mesmo, um dia vai-se perceber porque é que esta legislatura foi esticada para este Governo, à última da hora, poder fazer tudo aquilo que em desespero está a procurar fazer. Portanto, insinua que o Governo se mantém em funções neste momento para que se possa privatizar a TAP. Pois, lá está. António Costa fala sempre pela rama, e fala pela rama muitas vezes sem ter suporte nenhum legal, e todos sabemos, estamos na política, e Manuel Mota poderá confirmar isso, e penso que todos os portugueses também o saberão, as eleições legislativas têm um tempo para serem realizadas, e esse tempo é entre finais de setembro e início de outubro. Não há aqui esticar de nada, nem por ninguém, ou seja, pelo Presidente da República. É absolutamente lamentável que não se ponha nada em cima da mesa, nem se concretize nada do que quer dizer por trás dessas palavras, quando nem sequer se aplica a situação de se estar a esticar absolutamente nada. O Governo foi eleito para governar, todos sabiam, até ou setembro, outubro de 2015. Portanto, não compreendo, sinceramente, Carla, estas palavras de António Costa. Eu acho que ele começa... as sondagens não vão dizendo, mas nem sequer hoje podemos evocar muitas sondagens, porque vai prevalecendo o que se passou ainda ontem em Inglaterra e, portanto, no Reino Unido, e é uma situação que António Costa hoje lhe deve ter pesado bastante pela direita se ter afirmado naquele país, ou reafirmado. O facto é que é um desaire as suas palavras, porque nem sequer tem um pingo, nem um mínimo de verdade. Não há nenhum esticado de mandato. Os portugueses todos sabiam, e há um calendário que é, no fundo, constitucional, é de lei, que existe e tem que ser cumprido. A questão que nós colocamos essencialmente é que há decisões muito fundamentais para o futuro do país que vão ser tomadas num período
que já deveria ser um período de eleições, no nosso contexto, o que o Eduardo disse é verdade, do ponto de vista constitucional, o que está estabelecido é que entre 15 de setembro e 15 de outubro serão as eleições legislativas, poderiam de facto, por acordo dos partidos e do Presidente da República, terem sido antecipadas as eleições, até para permitir aquilo que nós considerávamos ser, do ponto de vista do interesse do país, a possibilidade de apresentarmos um orçamento do Estado de forma sustentável e debatida, mas de facto constitucionalmente está constituído isto. Agora, a grande preocupação tem a ver com estas decisões, que são decisões fundamentais para o futuro do país e que muito provavelmente, em alguns casos, não serão reversíveis. Portanto, o Governo devia ter esse cuidado, pelo menos em relação a estas áreas que são áreas estratégicas, não tomar decisões que implicarão muito no futuro dos portugueses. E neste momento parece-lhe que há margem de manobra para travar uma possível nova greve que vai prejudicar em muito a empresa? Bem, o sindicato está-se a colocar numa situação muito extremista, não é? O Governo disse que não negociava, eu sou sempre a favor da negociação, encontrar-se aqui um ponto de equilíbrio, até porque o que está aqui em causa são valores já muito significativos. E não é mais de 30 milhões? 30 milhões, não sabemos até que ponto é que poderá chegar, até porque o sindicato pondera aumentar o período de greve. Exatamente. E depois a imagem da empresa, não é só o valor imediato do ponto de vista económico, é a imagem da empresa e a imagem de quem, na privatização, que seja ela qual for a dimensão, vai olhar para a empresa e vai colocá-la, de facto, vai desvalorizá-la de forma muito significativa. Portanto, um apelo ao bom senso das partes e à capacidade de se encontrar entendimentos a bem do país. Muito bem, já voltamos à conversa. Para já seguimos em frente com outras notícias que estão a marcar a atualidade. A CGTP vai voltar a ficar de fora do acordo sobre o salário mínimo nacional se o valor em causa não ultrapassar os 522 euros. Em Famalicão, à margem de uma jornada de greve de trabalhadores de uma empresa de transportes, Arménio Carlos disse que 522 euros é um valor muito distante dos 600 que a CGTP reclama para o próximo ano. Muitas vezes de costas voltadas, o GT e CGTP também não partilham da mesma ideia quanto ao aumento do salário mínimo nacional. A União Geral de Trabalhadores vai propor um aumento um pouco acima dos 522 euros, mas o valor é para Arménio Carlos muito abaixo daquilo que a Intersindical reclama. Hoje é por demais evidente que 522 euros não corresponde nem de perto, primeiro, àquilo que as empresas podem pagar. Segundo, àquilo que é devido aos trabalhadores. Terceiro, àquilo que é necessário para desenvolver a economia do país. E, portanto, 522 euros é um valor insuficiente e que eu estou convencido que nenhum partido que neste momento se candidata às eleições apresentará um valor dessa natureza, porque ele não é credível. A nossa proposta é clara e já foi anunciada há muito tempo. Nós entendemos que o salário mínimo nacional deveria ter um valor de 540 euros a partir de janeiro de 2015 e deveria de atingir os 600 euros no próximo ano. Valores salariais diferentes no dia em que o secretário-geral da CGTP veio ao Norte defender precisamente os salários dos trabalhadores de uma empresa de transportes de Famalicão, mas também alegadas ilegalidades que os camionistas denunciam. Adotou o sistema do pagamento de uma parte dos seus vencimentos em ajudas de custo. Lá dá para meter tudo. Quer dizer, há aqui, de algum modo, há dinheiro que deve ser tributado e que há claramente uma fuga de ambos os lados. A ACT tem conhecimento de um conjunto de ilicitudes que esta empresa está a cometer. Comprometeu-se a intervir e a atuar com eficácia. Neste momento não fez rigorosamente nada. Portanto, temos uma autoridade para as condições de trabalho numa postura cúmplice perante ilegalidades que a administração desta empresa está a cometer. Alegadas ilegalidades que motivaram Arménio Carlos a estar ao lado destes camionistas que estão em greve e assim vão continuar até ao próximo dia 11 deste mês. O FMI volta a pedir reformas estruturais nos salários e nas pensões em Portugal. Em comunicado emitido esta sexta-feira a propósito da missão técnica a Portugal, realizada em março, o Fundo Monetário Internacional reitera a necessidade de Portugal cortar mais na despesa pública, insistindo na necessidade de realizar uma reforma abrangente dos salários e das pensões e de continuar as reformas estruturais para melhorar a competitividade. O FMI saudou os progressos na consolidação orçamental em 2014, mas pediu mais esforços e alertou que a recuperação em curso é ainda demasiado modesta para levar o produto e o emprego para os níveis anteriores à crise.
Comentamos também este alerta do Fundo Monetário Internacional. Deputado Manuel Mota, mais reformas estruturais é o que o Fundo Monetário Internacional pede a Portugal. Racionalizar a despesa pública, a reforma dos salários, das pensões e reformas fiscais amplas. Bem, o Fundo Monetário Internacional não tem sido muito credível naquilo que tem dito em relação a Portugal. Eu salientava, inclusive, e tirava uma nota do Expresso da Manhã, que o Fundo Monetário Internacional retira a maldição sobre o investimento público. E esta é a grande questão. A grande questão é que Portugal não deve... As grandes reformas em Portugal não devem ser pelo corte dos salários ou pelo corte das pensões, devem ser essenciais nas questões da qualificação, nas questões que salvaguardem naturalmente os recursos dos nossos concidadãos, seja através dos salários, seja através das pensões, um ataque violento àquilo que é uma taxa de desemprego absolutamente inadmissível, e com inovação e qualificação, esta vice-atriz, seremos capazes de dinamizar a nossa economia. E essas são as questões centrais. Não é? O FMI, de certa forma, diz que o Governo, em ano eleitoral, está a reduzir a sua estratégia de reformas. Nós não reconhecemos que o Governo tenha feito grandes reformas. O Governo decidiu, em 2011, que a sua estratégia em relação ao país seria o empobrecimento, a baixa de salários, o corte de pensões, o corte de salários, e assim chegaríamos a um equilíbrio das contas públicas. A verdade é que estivemos em recessão até o ano passado. O ano passado, com uma decisão do Tribunal Constitucional, aumentou a procura interna, portanto, com maior poder de compra para os portugueses, aumentou a procura interna e pela primeira vez tivemos um crescimento de 9 décimas. A questão central é que o FMI não ajudou em nada e o Governo, infelizmente, foi sempre de encontro àquilo que eram as diretrizes do Fundo Monetário Internacional e não resolveu nada daquilo que é estrutural no país. Portanto, as questões estruturais no país passam essencialmente pela inovação, pelos setores estratégicos que devemos apostar neles, pelas qualificações e pelos salários numa lógica de qualificação, salários com maior dimensão, que permitam qualidade de vida, que permitam um aumento da procura interna e que permitam essencialmente que as empresas estejam uma dimensão exportadora de tal forma consubstanciada nas tais questões que eu referi anteriormente. E as propostas do Partido Socialista têm sido precisamente nesse sentido contra estes avisos do Fundo Monetário Internacional. Precisamente noutro caminho, aliás, António Costa esta semana prometeu baixar os impostos, mexer nos escalões do IRS, só não disse de que forma. Pois, repare, a alteração nos escalões de IRS levou a um corte da receita, um corte dos rendimentos, mais concretamente, um corte dos rendimentos portugueses de 4 mil milhões de euros. É uma decisão de encontro àquela linha estratégica de redução do poder de compra, de redução dos salários e empobrecimento da população. O que é que isso demonstrou? Demonstrou que nós não resolvemos a questão central que o Governo procurava, que era a diminuição da dívida pública, que nós não resolvemos nenhuma questão de crescimento económico e nós não resolvemos nenhuma questão estrutural do ponto de vista da nossa economia. Portanto, se percebemos que isso falhou, se percebemos inclusive pela mostra que fiz agora da declaração do FMI, que o próprio FMI reconhece que falhou numa questão estratégica, que é ao reduzir o investimento público, não alavanca investimento privado e dessa forma não permite um crescimento da economia. Evidentemente que estas políticas, se foram erradas, se deram resultados errados, temos que olhar para aquilo que é os resultados positivos que podem ser dados. E o que António Costa dizia bem é que, por um lado, podemos aumentar o rendimento das famílias e até o rendimento das empresas, que estão com muitas dificuldades, com a baixa da TSU, e, paralelamente, há um aumento do investimento público, aproveitando fundos comunitários, aproveitando em sede de setores estratégicos, um investimento muito significativo, o reforço do investimento nas qualificações, aí sim fazermos reformas ou continuidade das reformas da nossa economia que possam alavancar as exportações e dessa forma permitir também um equilíbrio depois do ponto de vista daquilo que é o pagamento de impostos, que é absolutamente absurdo e que a maior parte das muitas instituições internacionais consideram que são de tal forma elevados que fragilizam aquilo que é o crescimento da nossa economia e a qualidade de vida dos nossos concidadãos. Eduardo Teixeira, como é que olha este aviso do Fundo Monetário Internacional? Bem, em primeiro lugar é preciso também esclarecer que isto é só e apenas um relatório anual, ou seja, isto já não é nenhuma avaliação feita pela Troika em que
não graças a Deus, mas graças aos portugueses e ao esforço de diretriz também do Governo, conseguimos ultrapassar. E, portanto, o relatório também é elogioso neste exemplo que Portugal tem sido. Portugal é, neste momento, um país com uma governação de sucesso de forma externa e que é apreciada internacionalmente. Mas o FMI aponta aqui algumas questões que é preciso também termos memória do esforço que os portugueses fizeram e desta forma intransigente de governar, sabendo que se tem um rumo a cumprir. Nos últimos 5 anos, a despesa primária de Portugal diminuiu tão só 11,4 mil milhões de euros. 11,4 mil milhões de euros. E, portanto, o FMI, quando sabe que já se cortou e muito no funcionamento do Estado, principalmente nos gastos públicos, os gastos públicos diminuíram e muito, nós deixamos de fazer aquela velha fórmula socialista que é duplicar e triplicar infraestruturas. E, portanto, não é o Estado que está a consumir. O Estado, anualmente, em todos os anos, apesar do crescimento da economia no global, o Estado está a regredir o seu investimento. Precisamente porque há mais de 10 mil milhões de esforço do Estado e que tem, com certeza, repercussões nos portugueses e na economia. Agora, e o FMI, ainda bem que Portugal também tomou uma segunda decisão, e é bom aqui realçar, em fevereiro passado, tomou uma decisão de reembolsar 14 mil milhões de euros ao FMI. E o FMI está, com certeza, preocupado, como todos estamos, em continuar um caminho em que o país passe a ser um país com balança comercial positiva, que já o é. Nos últimos 150 anos só tinha acontecido 2 vezes, ou melhor, nos últimos 120, peço desculpa, que já dá passos no consumo privado, apesar do consumo público regredir, o consumo privado está a aumentar. Sim, mas mesmo assim, Eduardo Teixeira, a taxa de desemprego no primeiro trimestre deste ano agravou-se. Carlos, mas eu a tendência de descida reverteu-se novamente e aumentou a taxa de desemprego, neste momento está nos 13,7%. Mas temos que perceber se aumentou face a um mês, ou face a um ciclo, ou face ao início deste período da Troika. E, portanto, a taxa de desemprego neste momento já é inferior a 2011, ponto número 1. A taxa de desemprego é inferior em 4 pontos percentuais face ao pico da crise em 2013, ou seja, está a regredir. E há aqui um dado muito positivo que esta semana eu queria aqui dar como fator positivo. O Eurostat lançou em relação à taxa de emprego da União Europeia de todos os países. Portugal registrou a segunda maior subida em 2014, a seguir à Hungria, que teve 3,8% de crescimento. Portugal teve mais 2,2%, ou seja, 69%. A média da União Europeia ainda há um caminho a percorrer. A média da União Europeia são 69,2% da população entre 20 e 64 anos está em pleno emprego. Portugal, apesar de ter crescido mais 2,2 pontos, não é um crescimento de 2,2, é mais 2,2, tem uma taxa de emprego de 67,6 e é o segundo maior crescimento na União Europeia. O que eu acho isto muito relevante. Estamos a falar de emprego efetivo criado, mais 2,2% dos portugueses têm emprego e aproxima-se a passos largos, está apenas a uma diferença de 1,6 da média da União Europeia. São quase 70% dos portugueses. E o desemprego está, de facto, a baixar, é inferior a 2011. Vou-lhe voltar a repetir estes números, que eu acho que é importante realçá-los. Nós tínhamos 706 mil desempregados em 2011, hoje temos 692 mil desempregados, porque temos mais pessoas empregadas. São estes 2% de população ativa mais, que eu acho que é muito importante realçar, porque estamos a falar de população entre 20 e 64 anos e não estamos a falar em situações de encontrar aqui justificativos. Há, de facto, maior emprego criado. E é por isso que os números estatísticas, mas depois há também, deputado Manuel Mota, os números reais que têm vindo a defender, que são bem mais elevados do que estes números que são divulgados. As várias instituições vão no fundo, confirmando aquilo que eu vou dizendo há muito tempo, e eu hoje trouxe, para ajudar à qualidade do debate, também mais um gráfico. Este é o gráfico do emprego líquido em Portugal. No primeiro trimestre de 2011 nós tínhamos 4.775.000 portugueses empregados e hoje, no primeiro trimestre de 2015, temos 4.477.000 empregados, o que quer dizer que há um saldo líquido negativo de 298 milhões de portugueses.
Há mais de 298 mil portugueses. Nós não somos 298 milhões, quando muito seremos 20 milhões, se consideramos que a diáspora também terá portugueses mais ou menos este ponto. Este é o número do INE. Este é o número objetivo do INE. Estes números não enganam, estes números estão do INE. E depois a outra questão é a questão do emprego. Em relação à questão do emprego, Eduardo, nós lamentavelmente, toda a gente reconhece isso, a maior parte do emprego em Portugal. É questão do envelhecimento, é questão da natalidade. A questão do emprego é essencialmente. Não acreditas que em 4 anos há envelhecimento e quebra de natalidade? Não, permite isto. A questão aqui fundamental é que entre desencorajados, imigrados e estágios profissionais, tu tens uma taxa de desemprego ainda não calculada com exatidão, mas que o Expresso faz um trabalho que ronda os 21%, a CGTP diz 23%, mas andaremos aí. A taxa de desemprego real ronda essa realidade. Isso é absolutamente dramático para o país. Mas mais dramático ainda é o indicador que o Governo apresenta. O Governo apresentou um documento à União Europeia há 15 dias atrás, que considera para 2019, como seu objetivo para 2019, o desemprego que previa em 2011 para 2015, acima dos 2 dígitos. É absolutamente dramático. Não é só dramático para a nossa economia, é essencialmente dramático para o nosso modelo de sociedade, porque não é possível nós acreditarmos em políticas públicas quando vemos uma parte tão significativa dos nossos concidadãos no desemprego. E pior, a taxa mais dramática é dos jovens. Os jovens, os mais qualificados, aqueles que deveriam estar quase que em pleno emprego, têm uma taxa de desemprego acima dos 30%. Isto é absolutamente dramático. E este é talvez o paradigma do falhanço das políticas deste Governo. Por isso é que este quadro comunitário tem que se deixar de ser para infraestruturas e a duplicação e a triplificação e tem que ser aplicado na economia e emprego. Só há emprego quando há investimento. E quando nós conseguimos afirmar os nossos produtos também de forma internacional, criando condições para o efeito. E por isso é que este quadro comunitário é quase todo ele vocacionado para o investimento. Nós temos que criar emprego investindo. E nós temos feito. Por isso é que em 2014 já se vê que estes efeitos de terem mais 2,2% dos portugueses não é de crescimento, com o emprego efetivo criado. Eu fico surpreendido como é que o PST agora fala em investimento. O PST durante 4 anos considerou que o investimento reduziu o investimento público àquilo que era o investimento há 30 anos atrás. O investimento público caiu como nunca tinha caído na nossa democracia. O Governo considerou lamentavelmente que o modelo de crescimento era um modelo de crescimento sustentado nos cortes de salários. Ignorou o investimento. Não só o Governo, mas também a União Europeia. E o Governo foi na onda da União Europeia e do FMI. Foi dizendo, de facto, não podemos, não devemos investir, não podemos continuar. Essa frase é muito interessante. Não podemos voltar ao passado. Só que o passado de 2009, para 2011, o que é que nos disse? Que o Governo tentou, com o investimento público, alavancar em investimento privado para que não caílemos num drama. E foi uma decisão que a União Europeia partilhou. Lamentavelmente, pouco tempo depois não acompanhou. A Carla Assunção disse uma coisa que eu quero realçar. António Costa disse que ia baixar os escalões do IRS e a taxa, mas não disse como. O programa do Este Partido Socialista é o problema do Partido Socialista. O Partido Socialista gosta de anunciar dias a discutir o quadro macroeconómico do Partido Socialista. Tem sustentabilidade, claro que tem. Não tem. Sabes o que é que vai resultar disto? O que vai ser dito é que os mais frágeis naturalmente terão reduções nos escalões do IRS e quem pode pagará naturalmente mais. Agora não vamos cortar 4 mil milhões em IRS. Fica por aqui o comentário. Na próxima sexta-feira voltamos a encontrar para a habitual conversa e a análise dos temas que marcam a atualidade. Deputado Manuel Mota e deputado Eduardo Teixeira, muito obrigada pela presença neste último jornal.